Vamos abrir a palavra do Senhor no livro dos Juízes. Nós estamos já algumas vezes tratando de alguns textos aqui no livro dos Juízes que nos falam da vida de Gideão, um dos personagens deste livro dos Juízes, que a gente já falou para os irmãos, bem poderia chamar livro dos juízos e dos livramentos de Deus, porque nós não temos aí nos Juízes aquela figura de alguém que julga o povo dos seus atos, mas na verdade é alguém que Deus levanta para mostrar ao povo dele que ele estava desviado e que através desse juiz o Senhor haveria de libertar o seu povo por causa do seu arrependimento e também por causa do seu clamor. Então nós estamos aprendendo com Gideão diversas lições nestes 3 capítulos do livro dos Juízes. Aliás, o livro dos Juízes apresentam mais textos sobre Gideão e Sansão. São os dois que mais aparecem aqui no livro dos Juízes em termos de quantidade de textos. Para Gideão nós temos 100 versículos, para Sansão 99 versículos. 3 capítulos aqui para Gideão e basicamente 4 para Sansão, só que com menos versículos, 1 a menos no total. Então, esses dois desenvolveram um período, foram importantes num período de livramento que Deus deu para o seu povo. Gideão com relação aos midianitas, amalequitas e alguns outros povos nômades do Oriente, e Sansão, a vitória sobre os filisteus. Vamos então acompanhar a leitura de Juízes, capítulo 6, hoje que nós vamos conseguir sair do capítulo 6 e vamos também concluir o capítulo 7. Então, vamos ouvir a leitura da palavra do Senhor. É um texto relativamente longo, mas se nós suprimíssemos aqui parte dele, poderia nos faltar a visão do todo. Então, vamos ver aqui a partir do versículo 33. Versículo 33. Juízes 6, 33, indo até o final do capítulo 6 e também o capítulo 7. E todos os midianitas e amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate. E os abiesritas se ajuntaram após dele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Azer e a Zebulon e a Naphtali, e saíram para encontrar-se com ele. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã, do orvalho dela espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca, e a terra ao redor haja orvalho, e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava,
e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, de fronte ao outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-os descer as águas, e ali tus provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque o entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com o teu moço Pura ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com o seu moço Pura até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas, e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas, e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas, e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que
todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo de Zererá até Bet-sita, até ao limite de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naphtali e de Azer e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei de encontro aos midianitas e impedi-lhes a passagem pelas águas do Jordão até Bet-bara. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, cortaram-lhes a passagem pelo Jordão até Bet-bara, e prenderam a 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe. Mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeebe mataram no lagar de Zeebe. Perseguiram aos midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeebe a Gideão, da além do Jordão. Nós estamos então aprendendo com Gideão. No capítulo 6, nos 10 primeiros versículos, nós observamos o contexto que aparece aqui naquele período em que o povo de Deus estava na terra de Canaã, mas havia uma nova geração ali, que não conhecera o Senhor de maneira mais próxima, mais chegada. Aqueles que entraram do Egito em Canaã já tinham morrido. O último líder, Josué, também já tinha falecido. E o povo estava sempre sendo encantado e atraído pelas práticas pagãs, idolátricas, pelo culto a Baal, que era praticado fortemente naquela região pelos povos vizinhos de Israel. E o que acontece é que quando o povo de Deus se desvia, o Senhor manda o seu juízo, e aí vem a opressão, de sorte que o Senhor permite que um povo inimigo, ou vários povos inimigos, marchem contra Israel e tragam violência, traga morte, traga prejuízos, perdas, e assim é o contexto do livro dos Juízes. Em diversos momentos, Israel está servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, então o povo está em paz. Mas de repente começam a praticar o paganismo, a idolatria, o culto a Baal, e aí o Senhor então manda o juízo através de um povo ou de alguns povos inimigos. O povo então, quando já não aguenta mais aquela opressão, aqueles prejuízos, aquela morte, por causa das perdas, dos prejuízos que eles têm com estes povos que invadem os seus territórios, levam os seus mantimentos, levam o seu gado, as suas ovelhas. Então, quando esse povo já não aguenta mais, eles começam a se lembrar do Senhor e clamam ao Senhor e mostram um certo arrependimento por causa do desvio, por causa de seguirem aos deuses estranhos. O Senhor ouve sempre a oração do seu povo e com muita paciência e com grande misericórdia levanta um livrador, um livramento para eles através de um juiz. Então esse é o contexto que nós temos aqui basicamente na primeira parte do capítulo 6. Então, desobediência, opressão, clamor ao Senhor e livramento enviado por Deus. E na segunda meditação nós falamos sobre o chamado de Gideão. O chamado de Gideão foi feito pelo próprio Deus, através da figura exponencial do anjo do Senhor, que por vezes se manifesta lá no Velho Testamento, e os estudiosos e comentaristas identificam a figura do anjo do Senhor como sendo a própria segunda pessoa da Trindade, o próprio Jesus, que antes da encarnação já se manifestava lá na Velha Aliança, através da figura do anjo do Senhor. E Gideão reconhece que de fato era mesmo o Senhor que o estava convocando para aquele livramento do seu povo. Através dele o Senhor iria libertar o seu povo dos midianitas, amalequitas e outros povos que estavam oprimindo já há 7 anos. Nós observamos também, quando falamos do chamado de Gideão, que o Senhor não apenas o chamou, mas também o capacitou para que ele pudesse exercer a sua missão. Nós
Vimos lá que Gideão até tentou se esquivar dessa missão, porque qualquer um tentaria se esquivar de tão grande missão, haja visto que Israel não tinha um exército, não tinha treinamento, não tinha armas, não tinha condições. 7 anos de opressão, não tinha nem forças físicas para guerrear contra os midianitas. E então o Senhor percebe que em Gideão tem algumas qualificações, tem algumas habilidades, tem alguns talentos, e o Senhor desenvolve essas capacidades em Gideão para que ele possa ser o libertador do seu povo. O Senhor então capacita Gideão, e ele, além de ser considerado pelo Senhor como um valente, também ele se mostra no texto como uma pessoa cautelosa, uma pessoa prudente, uma pessoa esforçada, uma pessoa obediente, disposta de fato a obedecer a Deus, mesmo que pedindo em certos momentos algumas provas para o Senhor, justamente para ter a certeza daquilo que o Senhor esperava dele. Depois nós falamos também aos irmãos, quanto ao chamado de Gideão, que o Senhor lhe deu uma primeira missão. Ele só seria o livrador, né, o salvador do seu povo naquela época, se ele realmente cumprisse a sua primeira missão. E a primeira missão seria destruir o altar de Baal, que estava edificado basicamente lá no quintal da sua casa, porque o seu pai Joás, ele cultuava Baal. Entendemos e cremos que Gideão não defendia esta prática, e o Senhor dá a ele essa ordem: você vai destruir o altar de Baal que está erigido lá na sua casa, lá no seu quintal. Você vai cortar o poste ídolo, você vai edificar um altar ao Senhor, e ali você vai oferecer um sacrifício, um holocausto, um boi de 7 anos, porque Baal gostava de sacrifícios de bois. E o Senhor disse para Gideão que ele também sacrificasse aquele boi, o segundo boi que Joás tinha na sua casa de 7 anos. Se Baal pode receber um boi, porque o Senhor não receberia? E aquele de 7 anos, com certeza deveria ser o mais fortinho, melhorzinho para oferecer ao Senhor. E ele obedeceu prontamente, e cauteloso e prudente como era, ele chamou 10 servos para fazer aquela missão ser cumprida, e fez aquela missão ser cumprida durante a noite, para que ninguém atrapalhasse e ele pudesse realmente cumprir a sua tarefa. Destruiu o altar de Baal, cortou o poste ídolo, erigiu um altar ao Senhor, com a madeira do poste ídolo, ele fez fogo, e ali ele então sacrificou um boi de 7 anos para o Senhor. Então, como ele de fato foi aprovado por Deus nessa primeira tarefa, Deus lhe deu a tarefa maior, que era libertar o povo dos midianitas e outros inimigos. Hoje nós vamos então entrar no capítulo 7. E nós vamos destacar 6 ensinos que nós temos aí no capítulo 7. Claro que poderíamos levantar até mais, mas nós estamos pensando em 6 ensinos aí importantes. O primeiro ensino que nós temos aí é que muitos inimigos se levantaram e se levantam contra o povo de Deus. Isso tem acontecido na história do povo de Israel, lá na Velha Aliança. Isso tem acontecido com a Igreja de Jesus no tempo da Nova Aliança. Ou seja, o povo de Deus sempre tem inimigos que se levantam contra ele. Então diz aqui o capítulo 7. Então Jerubaal, esse nome foi dado a Gideão, porque quando as pessoas observaram ali de Ofra que o altar de Baal tinha sido destruído e o poste ídolo também tinha sido cortado, então as pessoas que perceberam isso no outro dia vieram para Joás e pediram a cabeça de Gideão. Olha, o teu filho é que fez isso, o teu filho é que aprontou, agora Baal vai nos vingar. Então, nos dê a cabeça do teu filho. Espera aí, vocês vão contender com o meu filho por causa de Baal? Baal não é Deus? Vocês não consideram ele que é um Deus poderoso e forte? Ora, que Baal contenda contra o meu filho. Então, ele já estava entendendo que
o que o filho tinha feito estava certo na ótica divina. E aí as pessoas então colocaram esse apelido em Gideão, Jerubaal, que Baal contenda com ele. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava se acamparam junto à fonte de Arode. Ou seja, aí no capítulo 6, nós percebemos que Gideão começa a convocar uma parte do povo de Israel para a batalha contra os midianitas. E aí o versículo 35 do capítulo 6 mostra que 34 melhor dizendo, ele vai primeiramente chamar os da sua própria casa e os da sua própria parentela, os filhos dos seus tios, os seus sobrinhos, os seus primos, os seus familiares, a casa dos abiesritas, que se ajuntassem com ele. Depois ele convoca toda a sua tribo, a tribo de Manassés. Depois ele manda mensageiros para convocarem a tribo de Azer, a tribo de Zebulon e a tribo de Naphtali. E todas estas tribos se encontram com Gideão, conforme está narrado aí no versículo 35 do capítulo 6. E Gideão, lá no versículo 36, ele pede ao Senhor uma prova. Mas antes disso, nós queremos destacar aqui a questão dos inimigos que contendiam contra Israel naquele tempo lá do Velho Testamento e que a palavra de Deus nos mostra. Os egípcios foram inimigos do povo de Deus, escravizaram o povo de Deus por mais de 4 séculos. Os filisteus sempre contendendo contra o povo de Deus. Não dá para a gente falar alguma coisa sobre cada povo desse, mas pelo menos que os irmãos se lembrem. Os babilônios também, tantas vezes, foram inimigos do povo de Deus. Os ismaelitas, descendentes de Ismael. Os midianitas, que eram subgrupo dos ismaelitas também, foram inimigos do povo de Deus. Aqui no contexto da vida de Gideão e da vitória de Gideão, são principalmente os midianitas, que se juntam aos amalequitas e alguns outros povos nômades do Oriente. Mas também podemos falar dos edomitas, dos assírios. Então, vários povos inimigos, sempre tentando dificultar o progresso, a vida, a existência do povo de Israel. E até hoje é assim. Nós sabemos que há nações no mundo que querem ver o extermínio, a destruição de Israel. No Novo Testamento, nós temos também inimigos com relação à igreja de Cristo, com relação ao povo de Deus. O nosso sobrinho já está fora da prisão, lá naquele país do Oriente Médio, mas ainda não pode deixar o país, ainda aguarda a sentença. Graças a Deus pela interferência da embaixada e também de um advogado contratado pela PMT, ele está sendo assistido e a sua prisão já não está já foi relaxada, não está mais daquela situação até degradante que ele está aguardando a sentença. Mas a sua família teve que voltar, por quê? Por intolerância, porque ele falou de Jesus Cristo a pessoas daquela nação. O missionário pode até falar de Jesus, mas só se for perguntado a respeito da sua fé, a respeito das suas crenças. Ele não pode, de livre e espontânea vontade, se dirigir a ninguém para falar de Jesus, para evangelizar um muçulmano. Isso para eles é crime. Então nós percebemos que há sempre inimigos contra a igreja, inimigos de Cristo, inimigos do crente. No Novo Testamento nós encontramos aí a orientação de que nós temos principalmente 3 inimigos. O diabo, o inimigo maior do povo de Deus, que sempre está tentando trazer prejuízo, trazer derrotas para o crente, para o povo de Deus, para a igreja de Jesus. Nós vemos também o mundo que jaz no maligno e tantas vezes atrai o povo de Deus com as suas paixões, com os seus interesses, e a palavra de Deus nos fala através do apóstolo João que nós não podemos amar o mundo no sentido de nós identificarmos com as coisas pervertidas e corrompidas do mundo. Porque aquele que se torna amigo do mundo, diz Tiago, se torna um inimigo de Deus.
Então nós só devemos amar o mundo naquele sentido que Deus amou também o mundo e procurou enviar Jesus Cristo, evangelizar as pessoas deste mundo para que elas possam ser perdoadas, salvas e alcançar a certeza da vida eterna. Mas a carne também é um outro grande inimigo que nós temos. E a carne é a nossa natureza humana comprometida com o pecado. Nós não temos ainda a possibilidade de ter vitórias todas as vezes contra as tentações, contra as inclinações pecaminosas da nossa carne. Por isso temos que nos fortalecer na palavra do Senhor, na oração. Temos que estar revestidos com o Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, para que nós não pratiquemos as obras da carne. Pelo contrário, o fruto do Espírito se evidencie na nossa vida. Mas nós temos esses inimigos. Entretanto, como Deus nos mostra na sua palavra, Ele sempre pode dar a vitória para o seu povo, sempre pode dar a vitória para o seu servo. É preciso então que esse servo esteja em comunhão com o Senhor, revestido do Espírito Santo, para que o Senhor lhe dê vitória sobre o mundo, a carne e também o pecado. Uma segunda lição que nós podemos tirar desse texto da palavra do Senhor é que Deus reveste Gideão com o seu Espírito Santo, para que ele possa de fato ter êxito naquela luta, naquela batalha. Lemos aí no texto, no capítulo 6 ainda, que o Senhor reveste do Espírito do Senhor a Gideão. Está no versículo 34 do capítulo 6. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abiesritas se ajuntaram após dele. Vejam que o Senhor capacita de fato o seu servo para aquela obra. Deus poderia fazer aquilo sozinho, ele poderia exterminar com os midianitas, com os amalequitas, entretanto ele sempre se serve do homem como instrumento, dos seus servos como instrumento para executar a sua vontade no mundo e os seus planos no mundo. O Espírito revestiu a Gideão, e isso também é ensino para nós. Só venceremos a carne, o mundo e o diabo se nós estivermos revestidos do poder do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, guiados, orientados, dirigidos, influenciados pelo Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Aí nós teremos as condições para o Senhor nos dar a vitória. E é isso que acontece aqui. Os homens então da sua tribo, também da tribo de Azer, Zebulon e Naphtali, se reúnem com ele, e aí então Gideão vai pedir mais uma prova. A gente percebe que Gideão é como nós, ou nós somos como Gideão. Muitas vezes nós queremos que o Senhor confirme alguma coisa que nós estamos prestes a fazer, que o Senhor nos dê algum sinal, alguma prova. Isso é quase que normal na vida do crente. E o Senhor não se desagrada disto, porque nós observamos que todas as vezes que Gideão colocou alguma coisa diante do Senhor, para ele ter certeza, para ele ter uma convicção, o Senhor lhe atendeu, desde a primeira vez e durante todo o desenvolvimento daquilo tudo que Gideão iria fazer. Então aqui não foi diferente. Senhor, se é de fato o Senhor que vai livrar a Israel por meu intermédio, ele já sabia disso há muito tempo, mas ele queria mais uma prova. Se é o Senhor que vai livrar Israel por meu intermédio, como o Senhor disse, então eu vou colocar aqui um velo de lã, e eu quero que esse velo de lã, amanhã cedo, esteja molhado, esteja encharcado, e a terra ao redor do velo de lã esteja seca. Quando ele acordou e foi lá no quintal, ele observou justamente isso. Aquele velo de lã estava encharcado, e ele espremeu e encheu uma taça de água. E a terra estava completamente seca. Só que Gideão pensou assim, peraí, mas eu acho que eu pedi uma coisa mais fácil para o Senhor. Deus gosta de coisa difícil, né? Deus gosta de coisas às vezes até impossíveis. Porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Senhor, olha, me perdoa, tá? Mas eu vou me atrever a pedir diferente dessa vez. Eu quero que da outra vez, eu quero que amanhã aconteça o contrário. Que
o velo de lã esteja sequinho e a terra ao redor esteja encharcada. E logo de manhã ele foi lá observar e estava do jeito que ele pediu. Então Deus responde para firmar a convicção no seu servo, como o texto nos fala. E assim Deus fez com que ele tivesse a sua convicção. Mas o que importa aqui, nesse trechinho que nós acabamos de ler, é que o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. E o próprio Senhor lhe mostrou, de fato, que estava com ele e que haveria de usá-lo. É justamente esse terceiro ensino que nós queremos destacar aqui. O primeiro: muitos inimigos se levantam contra o povo de Deus, contra a igreja de Deus, mas o Senhor pode nos dar a vitória, como sempre estava dando ao seu povo e sempre tem dado ao seu povo que o busca e vive em comunhão com ele. A segunda lição: Deus reveste o seu servo com o poder do Espírito Santo para lutar as suas batalhas. No nosso caso, lutar contra o diabo, contra a carne e contra o pecado. Terceira lição: Deus prova que está com Gideão através justamente desse teste que Gideão coloca diante do Senhor, o novelo de lã, o velo de lã, que um dia estava encharcado e no outro dia estava seco, como Gideão havia pedido ao Senhor. Deus assim fez. Uma quarta lição: Deus mostra que a vitória virá sempre dele, e não do seu próprio povo ou pela força dos seus próprios servos. Então essa lição é de fato bem clara aqui nesse trecho da palavra, nesse texto da palavra. Deus mostra que a vitória vai sempre vir dele e não de nós mesmos. Então, por que vai acontecer isso? Porque ele manda de fato convocar o povo e aparece 32 mil. Do outro lado havia um exército poderoso, que além de 135 mil soldados, os midianitas mais os amalequitas e outros povos nômades, 135 mil soldados, agora Gideão tem lá um bando de 32 mil que não dá nem para chamar de exército. E Deus fala para o Gideão: olha, Gideão, é muita gente, eu não preciso disso. Faz o seguinte, manda que aquela pessoa que está com um pouquinho de medo, manda que aquela pessoa que prefere ir para casa, descansar, deitar na rede, manda aquela pessoa que quer lá entrar na rede social, manda embora, não precisa de todo mundo, pode ficar à vontade, ninguém vai ficar aqui prejudicado ou triste com a saída de quem quer que seja. E aí, o que aconteceu? 22 mil voltaram para casa. E aí, então, Gideão fica com 10 mil. Nós não observamos que Gideão questiona o Senhor. Peraí, Senhor, eles têm 135 mil, nós tínhamos 32, de repente o Senhor manda 22 mil embora, ficamos só com 10 mil, como é que vai ser? Um quarto, praticamente nem um quarto do que eu tinha ficou mantido aqui, de 32 mil para apenas 10 mil? Mas ele não faz essa pergunta. E depois que ficam 10 mil, o Senhor ainda fala para Gideão: Gideão, é muita gente, 10 mil, eu não preciso de tudo isso. Você vai fazer o seguinte, você vai mandar esse pessoal, eles tinham acampado perto de uma fonte, de Arode, você vai mandar o povo descer ali as águas e vai falar para o povo todo beber a água. Quem se ajoelhar no chão para beber, vai demonstrar que não estará alerta e não será bom soldado, não será um bom valente. Só quem lamber a água ou colocar com a mão água na sua boca. Então, o que aconteceu? Sobra 300. Gideão não faz qualquer pergunta para o Senhor. Nessa altura, ele achou que já tinha esgotado as possibilidades de fazer perguntas ao Senhor. De 32 mil, ele fica com 300. Não dá nem 1%, mas o Senhor fala: olha, não vai depender da força desse povo, não vai depender da sua capacidade. Se eu ficasse com 32 mil, o meu povo venceria pelo meu poder, pela minha vontade, pela minha força,
mas ele poderia ficar jactancioso, arrogante, achando que a vitória aconteceu pela força dele. Eu não quero que Israel se vanglorie. Por isso, então, o número foi abaixado para 10 mil e depois o Senhor fez com que o número caísse para 300. Então, menos de 1% dos 32 mil convocados foram deixados de lado e Gideão iria apenas com os 300 valentes para aquela jornada. Nós também vamos ter uma quarta lição aqui, ou melhor, uma quinta lição. Deus mostra que quando Ele está de fato nos guiando, é Ele que mostra quando nós devemos agir, de que forma nós devemos agir, é Ele que nos dá a estratégia, é Ele que nos dá a sabedoria para sabermos como nos posicionar diante dos nossos inimigos, e foi justamente o que aconteceu aqui. Naquela mesma noite, o inimigo estava dormindo e o Senhor falou, olha, é hoje que você vai conquistar essa vitória para o povo de Deus, para o meu povo. Então, naquela mesma hora da noite, o Senhor orientou que seria aquela hora, ou aquela noite que eles deveriam atacar. Por que de noite? Porque o inimigo não estaria se precavendo. Estavam acampados basicamente uns 6 quilômetros, 4 a 6 quilômetros, um exército dos 300 de Gideão. Então, o Senhor manda, olha, vocês vão atacar de noite. Mas olha como Deus é, Qual seria a estratégia? Vocês vão levar cântaros, vocês vão levar tochas de fogo e vocês vão levar trombetas. Mais outra coisa esquisita, que também Gideão não faz questionamentos para o Senhor. As trombetas geralmente eram feitas de chifres de carneiros ou de gado. E então esse seria o instrumental, essas seriam as armas, as trombetas, os cântaros de barro, de argila e também as tochas de fogo. Mas seria dessa forma que o Senhor colocaria terror, assombro, medo nos inimigos de Israel e eles próprios haveriam de se combaterem entre si e acabarem a maioria sendo mortos uns pelos outros, como acontece aqui. E nós aqui também podemos aprender que o Senhor, que revestiu de poder do Espírito ao seu servo Gideão, deu-lhe também a sabedoria de como agir, de quando agir, e deu também a estratégia. E Gideão falou aos seus comandados, olha, quando for a hora, nós vamos dividir os nossos soldados, entre aspas, em 3 companhias, 100, 100 e 100. Eu vou ficar com uma das companhias, outros vão ficar com as outras 2, e quando eu fizer determinados movimentos, todos vão fazer a mesma coisa. E aí, o Senhor ainda deu mais uma prova para Gideão que realmente isso ia funcionar, que isso ia dar certo. Gideão, para que você tenha mais certeza, você não me pediu mais uma prova, mas eu vou te dar mais uma prova. Desce lá com o seu imediato e tenta escutar o que aquele povo está comentando lá em alguma das tendas. Com muita cautela eles desceram, foram lá e observaram que alguém estava contando um sonho. Olha, eu vi um pedaço de pão de cevada que girava, bateu aqui na tenda do comandante, e a tenda virou de um lado para o outro, e aí o outro já foi dizendo, olha, isso aí não é nada mais, nada menos do que a espada de Gideão que vai vir contra nós e vai acabar com o nosso povo. E Gideão ouviu isso, subiu e disse lá para os seus valentes, olha, o Senhor já mostrou que esse povo está vencido, está derrotado. Nós vamos lá em cima, vamos só agitar as tochas, vamos despedaçar os cântaros, vamos fazer barulho, muito barulho, com as buzinas, com essas tigelas aí, vasos que vamos arrebentar, despedaçar. Vai ser desse jeito que o Senhor vai nos dar essa vitória. Os soldados então, lá os valentes de Gideão, devem ter ficado assim meio ressabiados, mas de qualquer forma, eles foram motivados com
as palavras de Gideão. Olha, Deus já me mostrou que esse povo já está derrotado. E aí, eles no alto, o povo midianita e amalequita no vale. Então, de noite, no silêncio da noite, tudo escuro, o povo dormindo, sem vigiar, sem estar muito alerta. De repente, aquele barulho lá do monte invadiu, o cenário do vale, as trombetas tocando, os vasos sendo despedaçados, as tochas de fogo sendo agitadas. E eu creio que o Senhor, que tem o controle de tudo, era o nosso DJ lá daquele momento, Deus Jeová. Ele deve ter aumentado o volume daquele barulho todo, de sorte que o povo ficou amedrontado, aterrorizado. Esses israelitas vão vir contra a gente e vão nos despedaçar, vamos combatê-los. Mas no escuro, sem visão, eles acabaram combatendo entre si e pelo menos 120 mil foram mortos. Os outros 15, Gideão deu uma ordem para que uma outra tribo pudesse impedir que eles atravessassem de volta o Jordão, e aquela nova tribo então fez com que os príncipes dos midianitas fossem mortos, e depois as cabeças deles foram trazidas para Gideão. Mas esse ensino fica claro aqui. Deus mostra, quando nós queremos ter vitórias na nossa vida, pedimos as orientações de Deus, a sabedoria de Deus. Deus mostra como, quando, de que forma. Deus nos dá estratégias. Como? Falando conosco através da sua palavra, mostrando a sua palavra, que nos dá muitos ensinamentos para nós vencermos o pecado, a carne e também o mundo. E uma última lição: quando Deus está à nossa frente, é o Senhor que peleja por nós. Quando Deus está conosco, quando Deus está à nossa frente, quando nós estamos em comunhão com Deus, quando nós estamos obedecendo ao Senhor, Deus se agrada de nós, Deus nos abençoa e Deus nos dá a vitória, porque o Senhor peleja por nós. Tantas e tantas vezes nós encontramos essa verdade na vida do povo de Deus e nas nossas próprias vidas também. Tem momentos que nós passamos que somente a intervenção do Senhor é que pode realmente nos valer, é que pode realmente resolver alguma luta, alguma dificuldade maior. Mas o Senhor, quando se agrada do seu povo, do seu servo, Ele sempre peleja pelo seu povo, peleja pelo seu servo. Isaías fala que jamais alguém ou algum povo pôde conhecer um Deus tão misericordioso, tão bondoso, tão grandioso como é o nosso Deus, que trabalha para aquele que nele espera, para aquele que nele confia. O Senhor peleja por nós, o Senhor nos assiste com o seu Espírito Santo, o Senhor nos fortalece com o seu Espírito, com os dons espirituais. O Senhor nos dá a vitória contra os nossos inimigos. Então, Deus nos mostra que não era necessário realmente, não era necessário um exército de 32 mil pessoas. Apenas com 300, o Senhor deu a vitória para o povo de Deus. Mas a vitória veio do Senhor. A vitória veio do Senhor, pelo poder do Senhor, pela graça, pela compaixão do Senhor, é que essa vitória foi dada sobre os midianitas. E depois, naturalmente, dessa vitória, o povo de Israel vai viver em paz por bons anos e vai se recompor e vai se reestruturar e vai basicamente fazer aquilo que não podia nos últimos 7 anos: plantar, colher, viver, progredir e ser um povo abençoado por Deus. Conforme Deus tinha falado, sempre que vocês estiverem na minha comunhão, obedecendo a minha palavra, vocês vão ser abençoados. Mas quando deixarem de me adorar, de me cultuar, de me servir, quando se afastarem da minha palavra, vocês terão dificuldades, vocês terão problemas. Mas se clamarem a mim, mostrando arrependimento, vontade, desejo de voltar à minha presença, eu vou ouvir a oração de vocês e eu vou dar o livramento para vocês, eu vou dar a minha bênção para vocês. Então, vamos continuar aprendendo com Gideão. Esgotamos hoje os capítulos 6 e o capítulo 7.
Uma outra oportunidade vamos tratar do capítulo 8, porque ainda tem ensinamentos a serem aprendidos com este servo do Senhor do passado, o juiz chamado Gideão. Que Deus os abençoe. Amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso amado Pai Celestial, e a comunhão, consolação, ensino e poder do Espírito repousem sobre vós e sobre vós permaneçam eternamente. Amém.